Senhor, meus irmãos, estamos aqui para comentar mais um tópico da lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E a lição que estaremos estudando no dia 12 de junho de 2016 é a lição de número 11, cujo tema é Tolerância Cristã. Os irmãos estão visualizando? Esse é o tema que nós estaremos estudando. E o primeiro tópico dessa lição que será abordado é sobre uma igreja heterogênea. O que seria uma igreja heterogênea? A igreja heterogênea é uma igreja formada por vários grupos, por vários elementos. Essa igreja, do contexto da carta de Paulo aos Romanos, era uma igreja composta de judeus e uma igreja composta de gentios. A igreja, ela tem uma variedade diversificada de pessoas, de classes sociais. Essa igreja é uma igreja composta por pobres, por ricos. É uma igreja que nela possui brancos, possui negros. É uma igreja que existe pessoas de uma moral elevada e pessoas que possuem uma moral não benquista no meio da sociedade. Mas foi dessa variedade de grupos, de elementos, de pessoas, de etnia, de classes sociais, que Deus formou a sua igreja, lavou e redimiu pelo seu sangue. Essa igreja, quando Paulo escreve a sua carta à igreja que está em Roma, Paulo fala que os cristãos daquela época deveriam ser tolerantes para com os fracos na fé. Mas quem seriam esses fracos na fé? Há um argumento vasto para entendermos quem são esses fracos na fé. Eu gostaria de falar rapidamente sobre esses fracos na fé. Há aqueles eruditos que argumentam que os fracos na fé seriam os judeus que se converteram ao cristianismo, porém eram judeus legalistas. Há aqueles que dizem que eram os ebionitas, que faziam parte da religião judaica e que se convertem ao cristianismo e que também eram legalistas. Existem aqueles que faziam parte e eram seguidores de Platão, de Pitágoras, ou há aqueles que dizem que os fracos na fé poderiam ser aqueles que se converteram, que vieram do gnosticismo e se converteram ao cristianismo. Há também uma ideia provável de que os essênios seriam esses fracos na fé, essênios que se converteram ao cristianismo, que eram aqueles que praticavam o ascetismo, que era um tipo de meditação, se isolavam da sociedade, da comunidade, e iam para lugares desertos e ali formavam a sua comunidade. Aí nós encontramos a comunidade essênica de Qumran. E esses fracos na fé eram aqueles que alguns eram vegetarianos, os outros eram observadores dos ritos judaicos, dos sábados, das festividades. E havia no meio dessa igreja muitos conflitos, muitos problemas. Porém, Paulo adverte aos fortes na fé que devam ser mais tolerantes para com os fracos na fé. Os fortes na fé eram aqueles cristãos que haviam absolvido o verdadeiro conceito da liberdade cristã e que agora entenderam que a antiga aliança não poderia sobrepor a nova aliança e que eles que absolveram uma nova compreensão, um novo entendimento da sua vida em Cristo Jesus, deveriam ser tolerantes para com os fracos na fé. E essa liberdade adquirida que esses cristãos obtiveram em Cristo Jesus, eles deveriam exercer, eles deveriam praticar no meio da comunidade. Essa comunidade, esses irmãos que viviam em conflito por causa das suas questões religiosas, das suas questões filosóficas e até mesmo por causa dos costumes que das outras religiões antigas havia concebido e agora estavam na igreja vivendo em conflito. E esses irmãos deveriam cumprir com um mandamento que Paulo, desde o capítulo de número 12,
até o capítulo de número 14, ele vem sempre revisando que a grande essência do cristianismo, que é a prática do amor. E a igreja, portanto, ela deve ser uma igreja acolhedora e seguir alguns exemplos, não só dos irmãos maduros, mas o exemplo também do próprio Cristo, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos e que os irmãos tenham uma boa aula e saibam aproveitar cada quesito que lhes serão apresentado nessa lição tão maravilhosa sobre tolerância cristã. A tolerância cristã não é aceitar o que os irmãos cometem de erro, mas é ser paciente com as suas fraquezas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.